Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. E hoje eu vou falar um pouco sobre o cálculo do Simples Nacional para as empresas prestadoras de serviço. Mas são as empresas prestadoras de serviço que recolhem conforme o anexo 3, conforme a tabela do anexo 3 da legislação do Simples Nacional. Como você sabe, o Simples Nacional é um regime tributário pelo qual a empresa recolhe diversos tributos, utilizando um único cálculo e uma única guia. Coloquei do lado aqui, quais são os tributos relacionados à atividade de prestação de serviços. Então nós temos aqui o imposto de renda da pessoa jurídica, temos a contribuição social sobre o lucro líquido, temos a contribuição para o PIS, contribuição para a COFINS, temos o próprio ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e temos também a contribuição previdenciária patronal, que é a contribuição ao INSS parte da empresa, porque a contribuição previdenciária sobre o prolabore dos sócios está separada do cálculo, assim como, claro, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que é descontada dos funcionários e repassado pela empresa ao governo. Antes da gente começar o cálculo propriamente dito, duas observações bem importantes. Primeiro que essa conta que a gente vai fazer aqui, o cálculo, a maneira como realizar o cálculo de uma empresa optante pelo Simples Nacional, enquadrada no Simples Nacional, serve especificamente para o anexo 3. Então a gente vai olhar aqui, nós temos diversos anexos na legislação do Simples Nacional. Nós temos 5 anexos, na verdade, que correspondem a 5 tabelas que são utilizadas para o cálculo. Cada tabela é correspondente a uma atividade que a empresa pode realizar. Tá? Basicamente, nós temos uma tabela só para a atividade de comércio, que é o anexo 1, que vocês estão vendo aqui, que a gente está vendo aqui. Temos também o anexo 2, que é para as empresas que se dedicam à atividade industrial. E para as empresas que prestam serviços, nós temos 3 tabelas, ou seja, 3 anexos ali. Anexo 3, anexo 4 e anexo 5. A gente vai trabalhar com o anexo 3, que é para a maioria dos serviços. Coloquei aqui alguns exemplos, como creches, agências de viagem e turismo, empresas que trabalham com manutenção, enfim, transporte também aqui, tá? Mas tem também o anexo 4, que são específicos para as empresas de construção civil, ou serviços de vigilância, limpeza também, serviços de advocacia, e tem a tabela do anexo 5, que é relacionada ao fator R. Então tem algumas empresas que, dependendo da relação que existe entre folha de pagamento e faturamento, ela pode ser tanto enquadrada no anexo 3 ou no anexo 5, que é um pouco mais caro também. Mas o fator R caberia uma aula específica sobre esse caso aqui. Tá? Esse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre as empresas que estão unicamente cadastradas no anexo 3, que recolhem os seus tributos devidos no Simples Nacional, especificamente utilizando essa tabela aqui. Tá? Outra observação importante que eu preciso fazer antes de começar o cálculo é que, para chegar no valor devido de Simples Nacional, com base no faturamento do mês, pois é assim que funciona, a empresa apura o faturamento mensal, faz o cálculo com base nesse faturamento e tem o valor a recolher no mês seguinte, o valor devido no mês seguinte ao mês de faturamento. Esse mês de faturamento a gente chama de mês de apuração do tributo. Tá? Para fazer esse cálculo, a gente utiliza uma fórmula, que é essa que eu estou colocando para vocês aqui. Então, a gente tem a receita bruta total acumulada dos 12 meses, RBT12. Temos aqui a alíquota nominal, que é um percentual que está previsto aqui na própria tabela, que a gente utiliza para o cálculo. Nesse caso aqui, a tabela do anexo 3. E temos a parcela a deduzir, que também é um valor que a gente tira da tabela. Tudo isso eu tenho que dividir pela própria receita bruta total acumulada, RBT12, que a gente já indicou aqui no comecinho da fórmula. E a observação que eu tenho para fazer é justamente sobre essa RBT12. Em regra, na forma geral de cálculo, isso aqui é a soma dos 12 meses, do faturamento dos 12 meses antes do período de apuração. A gente já vai explicar um pouquinho melhor como que funciona isso. Só que isso para as empresas que já têm mais 13 meses ou mais de atividade, tá? Porque para a empresa que tem um único mês de faturamento, um único mês de atividade, é um cálculo que se faz, multiplicando esse mês por 12, para a gente chegar nessa RBT12. Mas se a empresa tem mais de um mês de atividade e menos do que 13, tem que fazer uma receita bruta proporcionalizada. Tem que fazer uma conta, tem que fazer uma média aritmética para chegar nesse valor de RBT12 aqui, tá ok? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com a regra geral, ou seja, uma empresa que já está em atividade há mais de um ano. No nosso exemplo aqui, peguei uma empresa que presta serviços, uma empresa prestadora de serviços, pode ser uma empresa de manutenção, por exemplo, do ramo de manutenção, recolhe pelo anexo 3.
Essa empresa aqui está em atividade desde o ano de 2021, tá ok? O que acontece? Ela, por exemplo, já vem, né, em atividade de vários meses e agora, no mês de junho de 2023, ela precisa recolher os tributos devidos na sistemática do Simples Nacional. Tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui o faturamento do mês de junho, vocês estão vendo aqui o valor de R$60 mil. Tá? Então, desde o dia 1º de junho até o dia 30 de junho, teve emissão de notas fiscais de prestação de serviço, soma o valor de todas essas notas, verifica o valor total de faturamento e é sobre esse valor que a gente vai calcular o valor devido no Simples Nacional, que deve ser pago no mês de julho. Tá? Só que para fazer o cálculo, a gente vai utilizar a fórmula, está aqui a fórmula, e o primeiro dado da fórmula é justamente a RBT12. Então vamos lá. A RBT12 seria a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Qual que é o nosso período de apuração aqui? O nosso período de apuração é junho. Então, os 12 meses seria maio, abril e março. Eu vou voltando até junho do ano de 2022. E assim eu tenho os 12 meses anteriores ao período de apuração. A gente precisa somar esse faturamento, né? A soma total do faturamento. Tá? Nosso exemplo aqui deu R$678 mil. Então, o primeiro valor que eu tenho aqui para a fórmula, né, é o valor de R$78 mil que a gente já coloca aqui. Para fazer o cálculo, a gente precisa da fórmula, né, que eu já comentei aqui, e da própria tabela, que está no anexo 3. Né? O que vem a seguir na fórmula ali? A alíquota nominal. Por que a alíquota nominal? É a alíquota que está prevista na tabela. O que eu faço, né, para encontrar a alíquota correta ali, já que eu tenho várias faixas, várias alíquotas? Esse valor de R$678 mil que nós encontramos aqui, eu preciso fazer um enquadramento ali nas faixas ali. Né? Então, de zero faturamento até 180 mil, né, corresponde a uma alíquota nominal, que é 6%. E depois essa alíquota ela vai aumentando conforme vai aumentando também esse faturamento dos últimos 12 meses. O nosso exemplo aqui, ele se encontra na terceira faixa, que eu até deixei destacado aqui, né, que vai de R$360 mil até R$720 mil. Né? 678 mil, então, está no intervalo ali, tá ok? Esse intervalo, então, ele indica para a gente qual que é a alíquota que vai ser utilizada. 13,5%, que inclusive é a alíquota que eu vou indicar na minha fórmula ali, 13,5%. Só que a fórmula continua com um valor chamado parcela a deduzir, que também está na mesma faixa da tabela onde eu enquadrei a minha receita bruta acumulada dos 12 meses. Né? E o valor corresponde a 17.640. Então está aqui, ó, 17.640. Tudo isso eu tenho que dividir pelo faturamento dos últimos 12 meses, que a gente chama na fórmula de RBT12, R$678 mil. Então vamos lá. R$678 mil vezes 13,5%, eu tenho 91.530. Desse valor aqui eu ainda tenho que reduzir a parcela a deduzir, que eu encontrei na mesma faixa ali, 17.640. Eu vou ter quanto? 73.890. Então tá bom, para finalizar o cálculo, né, para ir para a parte final do cálculo, eu tenho que dividir esse valor por R$678 mil. Né? O resultado, né, depende do número de casas ali que você vai encontrar na sua calculadora, enfim, no seu sistema. Para a gente aqui deu 0,108982, tá? Esse aqui ainda não é um percentual, né, que eu aplico sobre o faturamento do mês. Sobre esse fator, sobre esse resultado que eu obtive aqui da divisão, né, a gente ainda multiplica por 100 para poder chegar no percentual. Tá? Aí para chegar no percentual aqui eu multipliquei por 100 e arredondei duas casas ali, então deu como resultado 10,89%. Isso aqui é a nossa alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? A alíquota efetiva é o percentual que eu aplico sobre o meu faturamento do mês, né, para me saber de fato qual que é o valor dos tributos devidos no Simples Nacional. Com base nessa conta, aplicando 10,89% sobre o faturamento de junho, ali, né, 60 mil, a gente tem quanto? 6.538,94, utilizando ali todas aquelas casas decimais que a gente viu ali. Tá? Esse valor de 6.538,94 é o valor da guia, né, o DAS, que a gente vai ter que pagar no mês seguinte, relativo a um faturamento no valor de 60 mil reais. Percebam que o valor de 60 mil reais ele não entrou na conta ali do RBT12, né? Ele não entrou na soma para a gente encontrar o faturamento bruto dos últimos 12 meses. Mas, é claro, é o nosso mês de apuração, é o mês em que a gente está realizando o cálculo dos tributos devidos. Né? A gente vai fazer o cálculo depois, a empresa vai fazer o cálculo depois referente ao faturamento do mês de julho, né? E será um outro faturamento, por exemplo, 70 mil. Aí lá no cálculo de julho, aí sim,
aí esse faturamento do mês de junho aqui, ele já faria parte dos 12 meses anteriores ao período de apuração, porque lá o meu período de apuração vai ser o mês de julho de 2023. Tá ok? E se você quiser praticar um pouquinho mais, né, ou confirmar os seus cálculos, acessa também a nossa planilha pelo link que a gente vai colocar na descrição do vídeo ali. Tá? É uma planilha simples para verificar cálculo de tributo devido para o Simples Nacional, para as empresas que estão também no anexo 3 e também tem 13 meses ou mais de atividade. Tá ok? Explica no quadro, aulas de contabilidade.